Então, apesar de, na nossa Bíblia, terem 2 livros de Samuel, originalmente Samuel é um rolo só. Então, a gente estuda ele como se fosse somente um livro, que originalmente é um rolo só, e é o mesmo contexto. Então, o livro de Samuel, embora esteja dividido em 2 partes, é o mesmo contexto, é no mesmo momento, no mesmo lugar, mesmo pano de fundo. Então, vamos fazer uma rápida revisão. A gente entendeu esse fade, o Pentateuco vai descendo em Josué e os históricos vão subindo. Josué é esse elo que faz a transição. Josué pega o finalzinho ali da lei e já começa a história de como esse povo tomou posse da terra. Então, finalzinho da lei e início dos históricos. Os históricos são chamados também de primeiros profetas ou profetas anteriores. Aí nós chamamos históricos porque conta a história da nação de Israel. Questão do anonimato autoral, a gente não tem como apontar os autores com muita exatidão. Os autores tradicionais, aceitos pela tradição: Josué, Samuel, Jeremias e Esdras. O movimento histórico, um período de 1000 anos, lá de 1400 e pouco até 400 e pouco antes de Cristo, desde a conquista da terra até o momento em que eles voltam do exílio. Cenário geográfico em toda a Palestina. Política, o império era o Egito e a relação de conquista e permanência nessa terra. Então, Josué, risco e vitória da fé em Israel, conquista de Canaã, divisão nas 12 tribos. Josué é tido como autor tradicional, significa que o Senhor salva, ou a salvação vem do Senhor. A data da escrita, por volta de 1405, mais ou menos 30 anos de duração. Aí a gente viu a geografia, os povos que habitavam ali, a gente viu a política, a religião, a moral daquele povo, vários deuses que eram adorados pelos povos. O objetivo é preservar a história e registrar o cumprimento da promessa. E aí temos as contribuições singulares do livro de Josué. A cristologia, elementos desse livro que apontam para Cristo. Vimos a divisão das tribos, como que ficou depois que foram divididas em 12 territórios. A análise moral, travou? E aí vem os juízes, os ciclos de fracasso e apostasia, sem um líder nacional. O esboço do livro ficaria assim: as razões da apostasia, os ciclos e os exemplos de calamidade quando o povo desobedecia e não queria seguir as orientações de Deus. Um pouco depois de Josué, mais ou menos 300 anos de duração, o período dos juízes. Após a morte de Josué, a nação fica sem um líder único, então cada tribo que é atacada pelos povos que ali antes moravam, tentam tomar a terra de volta,
Então Deus levanta um líder naquela tribo que está sendo atacada para orientar o povo e não permitir que o povo perca a terra. O objetivo é ser um registro do caráter da nação e também de Deus. As contribuições singulares. A cronologia. E aí, começamos a aula de hoje no livro de Ruth. Tem uns irmãos aí com a gente online, através do YouTube. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só digitar aí no chat que a gente responde daqui. Então, o tema do livro de Ruth é o amor de Ruth por Noemi e sua inclusão na linhagem davídica. Vou esperar um pouquinho, que eu acho que está dando... O Ricardo mexeu aí mais cedo, e a gente tinha a expectativa de que iria melhorar, mas parece que o tiro saiu pela culatra, né? Não resolveu ainda. Então, travou mesmo. Aí, ó, o amor de Ruth por Noemi e sua inclusão na linhagem davídica. Ou seja, quando Ruth decide voltar para Belém junto com sua sogra, Noemi saiu de Belém e foi para Moabe. Você conhece a história, né? Noemi, que significa agradável, casou-se com Elimeleque, que significa Deus é meu rei. Melchi é rei, Melech é rei. Eli é meu Deus, né? Então, Melchi é Deus é meu rei. Assim como Melchi, Zadok, é o rei da justiça. Então, olha só, a agradável, que é o que significa Noemi, casou com o cara que chamava Deus é meu rei. Vê se pode dar errado alguma coisa nesse casamento. Deus é o rei do cara e a mulher é agradável. Tudo perfeito. Só que aí veio um período de crise em Belém, né? Bethlehem, a casa do pão. Então imagina, faltou pão na padaria. Na casa do pão, Bethlehem, não tinha mais pão. Houve fome. Primeiro versículo do livro de Ruth é esse, né? Nos dias em que julgavam os juízes. Então, o contexto do livro de Ruth é o mesmo que o livro de Juízes. Porque nos dias em que julgavam os juízes, houve fome em Belém. Faltou o pão na casa do pão. E aí, ela engravidou, teve o primeiro filho. E ela estava fraca, né? Porque estava sem comer direito. E o menino nasceu pequenininho, assim, meio... E aí o nome do menino é Malom, que significa fraqueza. E aí continuou sem pão. E ela foi ficando mais fraca, né? Sem comer. Engravidou de novo. Teve o segundo filho. E aí o nome dele já é Quilion, que significa aniquilado. O primeiro nasceu fraco, o segundo nasceu aniquilado. Tadinho, não sei nem como é que sobreviveu. Pequeno, magro, não tinha comida, né? E aí, diante dessa situação, um filho fraco, o outro aniquilado, todo mundo sem comer direito.
Aí o cara, que Deus era o rei dele, Elimeleque, decide não confiar mais em Deus. Fala, não, Deus não vai resolver o nosso problema, nunca mais vai ter trigo, porque na verdade Belém é casa do pão, não é porque eles faziam muito pão, é porque lá tinham grandes plantações de trigo. Então por isso a casa do pão tem muito trigo, né, a matéria-prima de fazer o pão. Então a crise não é que faltou a comida, não é que faltou o pão em si, é que houve uma crise nas plantações de trigo. A gente não sabe ao certo a razão, mas por algum motivo as plantações pararam de produzir como produziam antes. Talvez um inverno muito rigoroso, talvez um ataque de pragas agrícolas, talvez a terra precisava descansar e não estava mais produzindo como antes. A gente não sabe ao certo, mas o fato é que as plantações de trigo passaram a diminuir, a não produzir como antes. E aí houve essa crise do trigo lá em Belém, e a cidade de Belém toda vivia em função das plantações de trigo. Se não tem mais o trigo, então eles ficam sem meio de vida. Por isso veio a crise. E aí o Elimeleque, que Deus é o rei dele, ele diz assim, não, eu acho que Deus não vai reverter nossa situação, não. Eu acho que Belém nunca mais vai produzir trigo, aqui não vai ter mais emprego, essa cidade vai acabar, eu vou procurar um lugar onde tem bastante emprego. E aí ele vai para Moabe. Belém pertencia à tribo de Judá. Então ele poderia, em Judá, ter ido para várias outras cidades. Hebrom, própria Jerusalém, que ainda não tinha esse nome, mas já era um povoado grande. Ele podia ir para a tribo de Benjamim, ele podia ir para a tribo de Dan, de Ruben. Quer dizer, ele não precisava nem subir muito, ele podia ficar ali embaixo e procurar um outro lugar. Só que ele atravessou todo o território de Judá e foi parar do outro lado do Jordão, lá nas chamadas Campinas de Moabe. E quem é o Moabe? É o filho do pai, Moabe. Ab é pai, né? Ab-ran, o pai exaltado. Ab-raan, o pai de muitos. Então, Moabe significa do pai. Por que é do pai? Porque é o filho que a filha de Ló teve com ele. Vocês se lembram da história? Quando eles fugiram de Sodoma, a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí ele foi com as duas filhas. E aí as meninas perceberam o seguinte: o nome, ou seja, a geração, o nome do nosso pai vai sumir da genealogia do povo. Por quê? É o nome do pai que vai para frente, não é da mãe. Então, quando a gente vê a genealogia, o fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou... Não tem a fulana que gerou a Ciclana, não tem. Até um tempo atrás, o homem cedia o seu sobrenome para a mulher e não o contrário. A mulher cedeu o sobrenome para o homem, é um negócio recente, de alguns anos para cá. Então, naquele tempo era assim, a pessoa não tinha um sobrenome. As pessoas eram conhecidas pelo lugar de onde elas moravam. Então, Jesus, o Nazareno, era conhecido pelo ofício que ela desenvolvia, o seu trabalho, a sua profissão, Jesus, o carpinteiro, ou pela sua genealogia, Jesus, filho de José. Simão Bar-Jonas, o Simão que é filho do Jonas. O cego Bar-Timeu, o cara que é o filho do Timeu. Então as pessoas eram conhecidas dessa forma: filho do fulano, o lugar onde mora ou a profissão que exerce. Aí as meninas estão indo embora com Ló, procurando um lugar para morar, e elas se dão conta disso.
papai só teve menina. Se papai não tiver um filho homem, o nome dele vai sumir da genealogia. Porque eu vou pegar o nome do meu marido, você, minha irmã, vai pegar o nome do seu marido e o nome do papai vai sumir. Aí elas têm essa ideia, entre aspas, né? Ironicamente falando, essa brilhante ideia de embebedar o Ló, deu bastante vinho para ele beber, e quando ele já estava bem bêbado, uma das filhas seduziu ele e teve relação com ele e engravidou dele, na expectativa de ter um filho menino, e teve. Quando o menino nasceu, ela deu o nome de Moabe, do pai, porque ele é o filho do pai dela. Olha só que doideira, o Ló era pai e avô do mesmo menino ao mesmo tempo. Era o pai do menino, mas o menino é filho da filha dele, então o menino também é neto, é filho e neto ao mesmo tempo. Esse Moabe, cuja história já começou desse jeito, complicada, filho de um incesto, filho de um pecado consumado dentro de casa, ele então decide, muito rebelde que era, sair daquele lugar e ir para esse território, depois do Jordão, direção, né, ao Oriente, e ali ele se estabelece. Ele era guerreiro, ele era forte, ele era rebelde, ele era muito impetuoso, e ele acaba fazendo em volta dele um povoado, e ele atrai muita gente para trabalhar com ele, para morar perto dele. Ele é um grande líder, só que nunca buscou a Deus, né? Se afastou da sua família, não quis mais saber de Jeová, de nada. E os descendentes de Moabe, ou aqueles que se juntaram a Moabe nesse lugar, então eles eram chamados moabitas, os descendentes de Moabe. E Moabe, pela relevância que ele teve naquela região, aquela terra, aquele lugar passou a se chamar depois de Moabe. Então nós estamos agora aqui, já quase 800 anos, mais ou menos, depois que o Moabe já morreu, mas aquele lugar ainda se chama Moabe. E o povo que mora lá, os moabitas, não tem nada com Deus mais, não tem nada com Jeová, não tem nada mais com Abraão, com Jacó, com Israel, com os filhos, não tem mais nenhuma ligação. Eles têm um parentesco, né, porque o Moabe é parente, né, do Israel, porque o Ló era sobrinho de Abraão, então tem um grau de parentesco, mas já não tem mais ligação espiritual e religiosa nenhuma. Ou seja, Moabe se tornou um lugar de um povo rebelde, desobediente, completamente avesso ao que aquele povo queria com Deus. Então é um povo considerado inimigo, rebelde, um povo incrédulo, idólatra. E aí, o Elimeleque, ao invés de procurar sustento, sair da crise dentro de casa, se manter ali dentre o povo de Israel, ele vai lá para Moabe. E aí em Moabe, ninguém adora Jeová. Em Moabe, ninguém conhece a lei de Jeová. Em Moabe, ninguém vive pelos princípios de Jeová. É um povo incrédulo e ímpio. E aí o Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe. Ah, porque eu vou me dar bem, porque lá tem muito emprego e Belém está em crise. Aí o que acontece? Ele chega lá, um tempo depois, ele morre. Os filhos se casam, um se casa com a Ruth, o outro se casa com a Orfa, e aí o Elimeleque morre. Olha só que interessante, o cara sai da casa do pão, de Betlehem, e vai para Moabe.
lugar de gente incrédula, idólatra e ímpia. Ele acha que vai em busca de melhores condições de vida, e o que ele encontra lá é a morte. Então, qual é a grande lição desse livro? Já está aí nos primeiros versículos. Quando a gente sai da casa do pão para buscar sustento em lugar que não tem pão, que só tem ímpios e incrédulos, a gente acha que está indo para uma bênção, mas na verdade está abraçando a maldição. Eu vou sair da presença de Deus, eu vou sair da igreja, eu vou parar de viver conforme os preceitos de Deus e vou viver de outro jeito, porque quem vive desse jeito está se dando muito bem. Eu vou me dar bem também. E aí acaba se dando mal. Então, olha como que a história se desenrola. Noemi fica viúva. E você sabe, as mulheres viúvas naquele tempo, as mulheres não trabalhavam, não tinham seu ofício, profissão, não podiam produzir renda. Então, uma mulher viúva, ou ela é sustentada pelo filho, por isso o grande drama daquela viúva, daquele lugar chamado Naim, né? Porque eu já vi, às vezes o pessoal fala que Naim era o nome do marido dela, ela era viúva de Naim. Naim é o nome do lugar, tá bom? Por que aquela mulher estava tão desesperada? Porque ela era viúva, então ela perdeu a primeira fonte de sustento dela, o seu marido. Mas ela tem um filho, então tendo um filho, o filho poderia trabalhar e sustentá-la. Aí agora ela perde a segunda e última fonte de sustento, o seu filho. Por isso ela estava tão desesperada e por isso o milagre é tão emblemático na ressurreição daquele menino. Então, quando Noemi fica viúva, ela, beleza, não tenho mais meu marido, mas eu tenho 2 filhos. Então ela continua sendo sustentada pelos meninos. Só que aí o Malom morre e depois o Quilion morre também. E agora não é mais só uma viúva, agora são 3. 3, a sogra com as 2 noras. Aí o pessoal começa a chamar ela, né, de Noemi, e ela já não se sente mais tão agradável, porque ela está naquele momento mais complicado da vida dela. Ela vira para as meninas e diz: olha, meninas, eu não sou daqui, eu vou voltar para a minha terra. Eu vim para cá porque meu marido arrumou um emprego aqui, achou que ia ser bom para nós, mas aconteceu essa tragédia. Vocês são moabitas, vocês são daqui. Então, tchau para vocês, vocês vão arrumar outro homem, porque vocês não precisam viver de acordo com a lei do meu Deus lá. Vocês têm outras maneiras de resolver o problema de vocês. Mas eu preciso voltar para lá, porque lá eu tenho parente. Então, qual era a última saída, a última solução para uma viúva? Ela não tem mais um marido, ela não tem mais nenhum filho, ela pode ter um parente próximo, chamado de resgatador, ou Goel no hebraico, que é um parente que vai tomar aquela mulher para sustentá-la, vai tomá-la como esposa, mas não é esposa no sentido íntimo da palavra, é esposa só no sentido jurídico da palavra. Eu vou tomá-la como esposa, vou pegar ela para criar, essa é a ideia. Porque ela não tem ninguém, ela não quer se prostituir, nem deve se prostituir. Então, para ela não morrer de fome, eu vou trazê-la para dentro da minha casa. Mas para eu trazê-la para dentro de casa, ela tem que ser minha esposa. Então eu vou lá na porta da cidade, onde funciona o fórum, o cartório, a prefeitura, tudo de soluções civis, sociais, jurídicas e religiosas, era tudo decidido na porta da cidade. Então o cara vai na porta da cidade, puxa a genealogia, comprova que aquela mulher é parente dele, porque era esposa de um parente. Então ele passa ela para o nome dele, lá no cartório, leva ela para dentro de casa, e não quer dizer que vai ser esposa, no sentido que a gente vive hoje, de intimidade. Não, não era isso. Era só para ela não morrer de fome. Fica lá, ajudando na casa, e comendo, e dormindo, e vivendo.
tinha o direito de ser esposa no sentido íntimo, mas em alguns casos não é que tinha essa obrigação, entendeu? Então a Noemi sabe dessa questão, ela fala: eu vou voltar para lá, porque lá eu tenho parentes. Todo mundo em Belém é meu parente, porque é todo mundo da tribo de Judá. Então algum parente meu vai se compadecer e vai me resgatar. Então, tchau meninas. Aí a Orfa fala: tchau sogrinha, e vaza. E a Ruth fala: não, eu vou com a senhora. E ela fala: não, minha filha, você não é de lá. Eu sou judia, da tribo de Judá. Você não. Fica aqui, você tem parente aqui. Você tem família aqui, sua vida é aqui. E aí é o versículo chave do livro. Se eu não me engano é o capítulo 1, versículo 16. Que Ruth vira para Noemi e diz: eu vou porque o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será... É o 16 mesmo? Seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Esse é o versículo-chave desse livro. Então a Orfa fica, Noemi pega Ruth, volta para Belém, e ao chegar em Belém, qual o primeiro lugar que elas vão? O lugar óbvio, duas mulheres, sem sustento, com fome, vai para onde? Para as plantações de trigo. Porque ao colher o trigo, ali nos arredores da plantação, cai alguns feixes de trigo. Então elas conseguem pegar um restinho do trigo que vai caindo nos arredores da plantação e leva para casa e tal, e aí faz o pão e consegue comer. No que elas estão ali, naquela dinâmica, sobrevivendo a partir do que cai na terra, e era uma lei. É uma lei de Moisés, dada por Deus, que já demonstra a graça de Deus, que é a lei de que se cair no chão, não pega de volta, deixa para um estrangeiro, para um pobre, para quem precisa. Então existia essa lei. Se você está carregando um feixe de trigo, se você está carregando um cesto de azeitona, de tâmara, não importa a colheita, se você está no momento de colheita e algum fruto cai no chão, não pode pegar de volta. Então elas ficam vivendo daquelas coisas que caem no chão. E o pessoal: ei, Noemi, como é que tá e tal, minha prima. E ela: não me chama mais de Noemi. Por quê? Porque eu não estou mais agradável, não. Eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos. Foi uma tragédia a gente ter ido para Moabe, foi horrível. Eu estou de volta, mas eu não quero ser mais agradável com ninguém. Me chamem de Mara, porque agora eu estou amarga. E aí, sabia, gente, que pessoas amargas nem sempre é por conta de característica da sua personalidade. Às vezes a amargura de uma pessoa é resultado de uma tragédia que ela viveu, de um trauma que ela não consegue superar. Por isso que a gente tem que ser misericordioso, compassivo, compreensivo, porque cada um tem sua tragédia, cada um tem seus traumas. E às vezes a pessoa fica amarga, mas não é porque ela é amarga, a pessoa é agradável, mas as circunstâncias da vida a tornaram amarga. E aí, ela: agora eu estou amarga, quero conversa com ninguém, deixa eu pegar aqui meu trigo, fazer meu pãozinho para eu pelo menos sobreviver. E essa moça aí é quem? Essa moça é minha nora, moabita, ímpia, incrédula, rebelde, moabita. E o povo já dava um passo para trás. Moabita? Que isso, Noemi? Não, desculpa, que isso, Mara? Você trazer essa menina moabita aqui para Belém? Essa menina tem outros costumes, outra cultura, adora outros deuses. Não sei se foi boa ideia você trazer essa menina para cá. Mas ela quis vir.
Mas ela não crê no nosso Deus. Crê sim, ela diz que o nosso Deus será o Deus dela também. Ah, ela converteu? Converteu. Diz que o nosso Deus é o Deus dela. Ah, então tá bom, se converteu, então tá bom. Aí passa o tempo, Boaz, o dono da plantação, está lá supervisionando sua plantação de trigo, porque agora a crise já tinha sido vencida e as plantações já estavam normalizadas. Ou seja, bastava Elimeleque esperar um pouquinho mais. Porque você não tem no relato da história de Israel um momento de crise em Belém em que o povo em Belém morreu de fome. Não, ninguém morreu de fome. Deu uma emagrecida, nasceu uns meninos meio aniquilados, mas morrer, ninguém morreu. Olha a lição que a gente tira disso. Às vezes a gente se desespera e acha, não tem mais solução, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer. Não. Deus continua no controle. Às vezes é só esperar um pouquinho mais. Às vezes a gente se desespera e acha que a solução está no trabalho das nossas mãos. Elimeleque desesperou, como é que eu vou criar meus filhos? O menino já nasceu fraco, o outro nasceu aniquilado, aqui não tem emprego, não tem trigo, não tem nada, eu vou ter que dar um jeito para eu sustento a minha família. Aí o cara comete um erro. E o nome dele já mostrava para ele, Deus é o seu rei, rapaz. Confia em Deus, quem te sustenta é Deus. Então às vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida e acaba nos colocando em problemas desnecessários. Às vezes era só esperar um pouquinho mais que Deus já estava chegando com a solução. E aí, o Boaz está lá olhando, ele vê aquela menina. Uma menina diferente, não se parece com as meninas judias. E aí ele, quem é essa menina aí? É a nora de Noemi, que agora nós estamos chamando ela de Mara. É de a Noemi do Elimeleque, meu primo? É, Noemi do Elimeleque, seu primo. Rapaz, e cadê o Elimeleque? Não, morreu lá em Moabe. Mas não tinham 2 filhos? Morreu os 2 também. Então essa menina está viúva? É, viúva. Aí o que o Boaz faz? Vai lá no cartório, na porta da cidade, leva a menina junto com a sogra e fala, vocês lembram dessa moça aqui? Dessa senhora, aliás, né? Vocês lembram dessa senhora? Ela era casada com meu primo Elimeleque. Não, sim, Boaz, claro. Você é descendente de Judá, né? E eles também. Então, beleza. Então eu vou pegar essa senhora e vou resgatá-la, tá bom? Vou trazê-la para minha casa para sustentar ela. Beleza, Boaz, é seu direito, ela é sua parente. Tá, e essa outra menina aqui? Não, essa daí é moabita. Essa aí não é parente nossa. Não, peraí. Mas ela foi casada com um primo meu. Porque o filho do meu primo é meu primo também. Então, uma vez que ela casou com um primo meu, ela se tornou minha parente. Então eu posso resgatar ela também. É verdade, Boaz. Confere aqui na lei, você pode. Então, beleza, então eu vou pegá-la e eu quero ela para ser minha esposa. A Noemi, eu vou pegar como esposa só para sustentar, mas a menina eu quero como esposa para intimidade. E é assim que Ruth é resgatada, e é assim que Ruth entra na linhagem davídica, porque Boaz com Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou 14 gerações depois, Jesus. Entendeu? Então, olha como esse livro demonstra a graça de Deus. Não, no Antigo Testamento é só lei. Deus é mau, Deus é carrasco, punitivo, matador, sanguinário. Não tem graça no Antigo Testamento. O que é isso aqui então? Uma moabita é resgatada em Belém
e se torna tataravó do Messias, de Jesus, o Salvador. Então, o livro é Decisão de Ruth pelo Senhor em Moabe. Quando ela diz, o seu Deus será o meu Deus, ela está dizendo, eu me converto, eu aceito o seu Deus como meu Senhor. Aí, trabalha com Noemi lá nas plantações de Boaz. Aí o Boaz resgata ela, casa com ela, na eira, Na eira lá da propriedade de Boaz, o Boaz firma o compromisso de que vai resgatá-la. Vai para a porta da cidade, oficializa aquele compromisso, e eles então se casam, e aí termina o livro. Então o título é Ruth, que significa amizade, e é, junto com Esther, o único livro que tem um nome de mulher na Bíblia. E curioso que Ruth e Esther são o contrário uma da outra, nesse sentido que eu acabei de falar. A Ruth é uma gentia que se casa com um judeu, e a Esther é uma judia que se casa com um gentio. Entendeu? Uma é o contrário da outra. Nesse sentido, de casar com gentio. O contexto histórico é o mesmo contexto de Juízes, como diz a primeira fase do livro, nos dias em que julgavam os juízes. As circunstâncias, houve fome em Belém, eles foram para Moabe. O objetivo do livro, retratar a amizade entre mulheres de povos que eram inimigos. Moabitas sempre foram inimigos dos judeus, dos da tribo de Judá. Mas agora, e não só, aqui tem duas tretas que foram vencidas e superadas. Primeiro, uma treta, não sei se racial é a melhor palavra para usar, uma treta, como é que eu falo? A raiz da treta mesmo era religiosa, Os moabitas adoram outros deuses e não se dão bem com o povo judeu, porque adoram deuses diferentes, vivem com cultura, costumes e princípios diferentes. E não são, o mesmo povo. Ainda que o Moabe, através de Ló, tenha um grau de parentesco lá com Abraão, a essa altura eles já nem lembravam mais que eram parentes. Então são povos diferentes, é um problema nacional, um é uma nação, o outro é outra nação. Então são povos inimigos, e duas mulheres conseguem ser amigas, apesar de serem de povos inimigos. E é uma sogra que tem uma amizade com uma nora. E aí você escolhe, obrigado. Aí você escolhe qual treta que você acha pior. Povos inimigos serem amigos ou serem amigas, uma sogra e uma nora. Qual treta você acha mais difícil de resolver? E esse livro vem mostrar para nós que, quando Deus está no negócio, até sogra fica amiga de nora, louvado seja Deus. Registrar a genealogia do rei Davi, que é um ponto aí central da ideia messiânica. Então, o Messias vem sendo revelado
desde Gênesis 3:15. A mulher vai gerar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois disso, várias outras coisas, pessoas e eventos vão apontando para Cristo. É o que a gente está chamando de cristologia nos livros. Então, Davi é uma dessas situações, uma dessas pessoas, um desses eventos que apontam muito para Cristo. Então, a genealogia de Davi é algo muito importante. Por isso, Mateus, quando começa a escrever o Evangelho, ele começa pela genealogia. Porque Mateus escreve focado nos judeus. Ele quer convencer os judeus que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então ele começa pela característica genealógica. Ele é descendente de Davi. Porque várias profecias depois de Davi diziam que o trono de Davi não teria fim, que a raiz de Jessé um dia iria brotar novamente e Israel, Judá, seria reinado através de um descendente de Davi. Por isso a importância, porque se nós não temos esse livro, o Mateus não consegue provar depois que Jesus é descendente de Davi. Então, as contribuições singulares, e principalmente, mostrar lá a graça de Deus, de que Deus permitiu a inclusão de uma moabita na genealogia do Messias. Não só dessa moabita, como lá atrás também de uma prostituta que morava em Jericó, a Raabe. Então, duas mulheres, uma é prostituta, a outra é moabita. E Deus fala, não, vai ter as duas na genealogia do Salvador. Para quê? Para mostrar que ele vem para salvar todos. Tem distinção. Contribuições singulares. É o primeiro livro que dá notoriedade e protagonismo, não só para uma, mas para duas mulheres. Então, até Juízes, você só tem homens protagonistas. É Noé, é Abraão, é o José. Agora não, agora são mulheres. O homem fez besteira. Levou a família para Moabe e morreu todo mundo. Então as mulheres são protagonistas da história. O livro recebe o nome de uma das protagonistas, o nome de uma mulher. Então, é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. Depois vai ter Esther, mas Esther está quase 1000 anos depois disso aqui. É a fé gentia no Antigo Testamento, ou seja, é a primeira vez que, de maneira bem evidente, um gentio se converte ao Deus de Israel. Até então era só briga. Agora, não, existe uma pessoa de uma outra nação, de um outro povo, que nunca ouviu falar de Jeová, mas que aceita Jeová como seu Senhor. A história singular de provação e tragédia familiar, não existia até então uma história com essa tragédia tão grande, morreu todos os homens. Era até então, aí depois vem Jó, Depois de Jó, ninguém consegue mais competir com aquela tragédia, mas até aqui, essa tinha sido a pior tragédia dentro de uma família. E a ligação de Moabe com Davi, e consequentemente com Jesus. Livro lido para meditação no Pentecoste. Então, todo ano, até hoje, todo ano, na semana da festa de Pentecostes, que para eles chama Shavuot, que é a festa da colheita. Por que lê Ruth na festa da colheita? Para se lembrar que, ainda que falte trigo em Belém, Deus continua no controle e Ele vai dar um jeito de que essa história vai terminar bem. Então, já que é a festa da colheita, eles meditam nesse livro para se lembrar que, ainda que a colheita falte, a providência de Deus jamais vai faltar.
E a cristologia em Ruth é Boaz. Boaz é o resgatador, que pega um parente próximo, que está condenado à morte, e traz para dentro de casa para sustentá-lo por toda a vida. E é exatamente isso que Cristo fez conosco, né? Ele, sendo ser humano, ele se tornou nosso parente próximo, ele foi ser humano como nós, e nós que estamos condenados à morte por causa do pecado, somos resgatados por ele e levados para a sua casa para nos sustentar eternamente. Entendeu? E aí, explicar para vocês de onde vem a lei, né? A ideia do resgatador, chamado também de casamento levirato. Então, qual é o significado? Levirato era o casamento, está dando para ler? Não? Deixa eu aumentar um pouquinho. Melhorou, né? Levirato era o casamento de uma viúva com o irmão do seu marido. Aí, irmão aqui é no sentido de mesma família. Tá? Pode ser um irmão mesmo, filho da mesma mãe, do mesmo pai, mas pode ser em qualquer nível de parentesco. No caso do cunhado morar na casa do pai, ou seja, o irmão mais novo ainda não casado. Preservar o nome e a linhagem familiar do irmão falecido e prover sustento para sua viúva. Lá em Gênesis 38, é afirmado e ilustrado o princípio original desse casamento levirato. Então deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Acho que isso aqui vale a pena. Lá em Gênesis 38, aconteceu que, por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida, deu à luz um filho. Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Aí ela parou de ter filho. Muito interessante isso, né? Maravilhoso. O último filho dela chamou Selá. Você entendeu ou não? Deixa eu explicar. Já viu na sua Bíblia, no livro de Salmos, que vem um salmo, de repente vem Selá. Aí continua, aí Selá. Já viu? Selá em hebraico é pausa. Quer dizer que naquele momento da música tem uma pausa. E continua, entendeu? A pausa. É o que é chamado na partitura hoje em dia de fermata. Não é isso, Jair? É a fermata. Um símbolo que vem... Não é não, Delma? É a pausa mesmo? Fermata é o quê? Breve. Então, o regente decide quando volta, não é isso? Então, é isso mesmo. Selá é isso mesmo. É uma pausa que o regente decide quando volta. Então, ela teve esse menino e falou, o nome desse menino vai ser Selá. Ou seja, vamos dar uma pausa. Até que eu decida quando voltarei a ter filhos. E não teve mais, né? Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá, disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Está vendo a importância da gente ler a Bíblia dentro do contexto?
Porque essa afirmação, essa argumentação de que eu fiz porque está na Bíblia, nem sempre ela procede. Porque um cunhado pega a mulher do irmão e fala: está na Bíblia, pastor, aí, ó. Cumpra a obrigação do cunhado. Se o marido não chega junto, o cunhado chega. É bíblico. Entendeu ou não, irmão? Por isso que o Antigo Testamento a gente interpreta seguindo o contexto, entendendo o que aquilo significa naquele tempo e trazendo para hoje somente o princípio e não a prática. Por isso que a gente não guarda o dia do sábado, porque a gente não traz a prática, a gente traz o princípio. Qual é o princípio do sábado? É o que a Fernanda fantasiou ontem, achei maravilhoso. Ela teve uma festa ontem dos adolescentes, e foi uma festa à fantasia, bíblica, louvado seja Deus. E aí, cada fantasia mais criativa que a outra, maravilhosos. E a Fernanda, do Digas e da Tati, veio de pijama com a plaquinha, Shabat, o dia do descanso. Ela veio fantasiada de sábado, de pijama, é o dia do descanso. Então, a gente guarda o princípio de Shabat, porque Shabat significa descanso. Acabou se tornando depois o significado também de sétimo, porque no sétimo dia Deus descansou. Então, se Deus descansou no sétimo, o sétimo é sinônimo de descanso. E aí, por isso que o pessoal fala: estou num ano sabático. Não, depende. O cara fala: eu estou num ano sabático. Por quê? Você trabalhou 6 anos e agora no sétimo você não trabalha? Não, eu trabalhei 40 anos, agora eu decidi tirar um ano de folga, estou num ano sabático. Não, esse ano não é sabático. Ele é um ano de folga, mas sabático é só se ele for múltiplo de 7. Entendeu? Então, qual é o princípio que a gente guarda? O princípio do descanso. Tem que tirar folga toda semana, tem que tirar férias todo ano, senão a gente não aguenta. Simples assim. Por que é que surgiu esse princípio? Por causa da demanda do povo naquele tempo. O povo saiu do Egito, onde estava escravizado, trabalhando o dia inteiro, sem folga, sem férias, chicote no lombo. Agora esse povo vai para o deserto, e Deus precisa preservá-los vivos durante 40 anos. Se eles continuassem no deserto, sem a estrutura que tinham no Egito, trabalhando igual uns doidos daquele jeito, eles não iam sobreviver 40 anos, iam morrer antes da hora, não iam conseguir fazer os filhos necessários, que seria a próxima geração que tomaria posse lá em Jericó. Entendeu? Então, a circuncisão, a carne de porco e todas as outras orientações daquele período surgem porque aquele povo está vivendo naquele momento. Então, como é que a gente lê a Bíblia? Primeiro eu entendo o texto, o que esse texto queria dizer no tempo em que ele foi escrito. Aí eu extraio o princípio e eu trago para a minha vida hoje, porque é a palavra de Deus. Então Deus quer revelar algum princípio aqui para nós. Qual é o princípio dessa lei? Não deixem mulheres desamparadas. Já que na cultura de vocês elas não podem gerar renda, então vocês que as sustentem dignamente. E tem gente que diz que Deus e a Bíblia ainda é machista. Me mostra um povo, me mostra um livro sagrado, me mostra uma religião que tem a idade do judaísmo ou do hebraísmo, que tinha preocupação com as mulheres. Me mostra um. Nenhum. Uma religião antiga como essa, uma cultura de 4.000 anos atrás, que tem preocupação com as mulheres, só tem a Bíblia, irmão.
Nenhum outro livro, nenhuma outra religião, nenhuma outra cultura de nenhum outro povo tem essa característica. Um livro com o nome de uma mulher, onde a mulher é a protagonista da história, não tem nenhum outro livro. Então, Deus não é machista, a Bíblia não é machista. Deus vem mostrando o tempo inteiro, desde o início, que Ele quer que todos vivam com dignidade. O estrangeiro, o pobre, a mulher. Ah, mas ela é prostituta, então vou botar ela na linhagem do Salvador do mundo, só para mostrar que para mim todos são iguais, eu não faço acepção de pessoas nem de gênero. Então, aí lá em Deuteronômio 25, que repete a lei de Levítico 25, vai mostrar como que ficou realmente sancionada aquela lei. Moisés então escreve para constar na lei: se uma mulher ficar viúva, um parente próximo precisa resgatá-la para ela viver dignamente. Já que na nossa cultura ela não pode trabalhar para se sustentar, então vai ter uma lei que vai obrigar a gente a sustentar elas dignamente. Então, as responsabilidades do parente resgatador, ele precisa estar qualificado como parente legítimo e próximo. Tem que ser próximo, é um sobrinho, é um primo, não é assim, tem 10 gerações lá para trás que a gente era, meu tataravô era primo de terceiro grau do tataravô da pessoa. Não, aí não. Aí, se for puxar assim, todo mundo é parente. Porque todo mundo ou é descendente de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Então, se for puxar assim, todo mundo é parente. Então, é um parente próximo, mesma família, no sentido de que, naquele tempo, as famílias moravam todas no mesmo terreno. Então, tem que ser familiar do mesmo terreno. Tá bom? Capaz de resgatar os débitos. Olha que interessante isso. Se o cara que morreu tinha dívida, o parente que resgata a viúva também resgata as dívidas do que morreu, tem que pagar tudo. Tem que estar disposto a defender, proteger e ser o mediador. Porque como mulheres não tinham voz, tudo que a mulher precisasse, o cara que tinha que ser o representante legal dela. E estar disposto a ficar noivo e ser provedor, bancar, sustentar por toda a vida aquela mulher. Vê se não é exatamente o que Jesus fez com a gente. Ele precisa estar qualificado como um parente próximo, por isso que ele encarnou e virou ser humano, para ficar próximo de nós, para ser exatamente como nós. Ele resgatou o nosso débito, a dívida que tínhamos contra Deus por causa do nosso pecado. Ele nos defende, Ele nos protege, Ele é o nosso único mediador. E Ele vai sustentar a gente por toda a eternidade. Oi? Boa pergunta, Jair. Jair perguntou, e se a viúva tivesse um filho pequeno? Como que fica a situação? Fica exatamente igual, porque o filho pequeno não tem condição de trabalhar para sustentá-la. Então o parente tem que resgatar a mulher e ela vem com o menino junto. Tá bom? Pois não? Excelente pergunta também da Lúcia. Isso era automático, obrigatório, ou o parente podia não querer fazer o casamento levirato? Sim, não é obrigatório, Lúcia. Tinha que partir do desejo do resgatador. É minha parente, é viúva de um parente meu, então eu vou lá no cartório, comprovo que é parente próximo e pego a pessoa com todas as dívidas, com filho pequeno, seja como for. O cara não é obrigatório, não. Lá na lei dá essa intenção de obrigatoriedade, mas na prática era meio que quem quer faz, quem não quer larga para lá. Entendeu? Mas como é uma lei,
Então, claro, tem aquele espírito de obrigatoriedade, porque é uma lei, mas na prática nem todos faziam exatamente. A gente sabe que nem todo mundo cumpre a lei à risca, né, irmãos? Então acaba que na prática ficava a critério do parente. Olha as aplicações do livro de Ruth. Eu já fiz algumas, mas olha só que legal. Noemi e Ruth eram viúvas necessitadas de resgate e proteção. Somente Boaz estava qualificado. O casamento de Boaz e Ruth preservou a linhagem. Por isso que o João viu na eternidade as bodas do Cordeiro. Porque se ele nos resgatou, então tem que ser, resgatou para ser noiva, para ser esposa dele, para um casamento, né? A genealogia remontada a Pérez enfatiza o levirato no livro de Ruth. Foi justamente antes do nascimento de Pérez, que é o nascido do incesto, que o levirato foi ordenado a Onã após a morte de como nós vimos lá em Gênesis. E a questão que eu já fiz a aplicação, né? Como que isso aponta para Cristo. Primeiro, Cristo tornou-se membro da raça humana como um qualificado parente. Proporcionou plena redenção pelo pagamento das nossas dívidas e provisão para a felicidade. Tornou-se idôneo, o defensor e mediador do homem, e é o tipo do noivo celestial, tomando a sua noiva gentia, que calorosamente dá acolhida e sustento. Amém? Então, essa é a Ruth. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui da internet, para a gente dar sequência. Só a Creuzinha falando aqui que se o pastor Valdomiro Mota, o pai dela, né, tivesse vivo, ele faria 101 anos. Saudosa memória. Valdomiro Mota é um herói da fé, um gigante, um missionário que plantou várias igrejas na Bolívia. Está aqui com a gente Tiago, Luiz, Maria Almeida, Sidney, Wanda, Jair, Brasília, Fátima, Davi, Ione, Adilson, Domingas, Creuzinha, Pastor Arídio, Fernanda Moura, Wesley, Lucas, Cristiane, Nalva, Adilson, Isabel, Gilson, pede para orarmos pela sua mãe, Eliette, está com infecção na perna, 76 anos, diabética e hipertensa. Vamos orar sim, Gilson, pela sua mamãe. Dinorá, Samuel, Dona Jô, beijo, mãe. É isso. Então, não temos pergunta, qualquer coisa coloque aí e a gente tenta responder daqui. Então vamos para Samuel. Qual é o tema do livro de Samuel? Pega bastante aquela rebarba do contexto de Juízes e Ruth, porque o Egito ainda é o império, os povos ao redor ainda são os mesmos, as guerras por invasão da terra ainda permanecem, e a idolatria e toda a rebeldia dos outros povos, e todo o contexto de Juízes e Ruth permanecem muitas características ainda no livro de Samuel. Apenas o detalhe de que Samuel vai ungir o primeiro rei. Então é no livro de Samuel que se encerra o período dos juízes. Samuel, portanto, é o último dos juízes. Ok? Se você, no início, até o capítulo 9, mais ou menos, de Samuel, várias vezes fala, e Samuel julgava Israel, e Samuel julgou Israel. No capítulo 7, versículo 13 ou 14. 1 Samuel 7, 13.
Não, é 15. Errei por 2, hein? 15. 1 Samuel 7,15. Ó. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. Então, várias vezes aparece essa expressão, porque quando acontecia algum problema, quando um povo invadia, quando tinha alguma situação, eles iam lá em Ramá, onde ele morava, e chamavam ele, porque ele era o líder daquele tempo. Então, ele ungindo Saul, inaugura o período da monarquia em Israel. Agora Israel tem um rei. Então, o livro de Samuel, assim como o livro de Josué, tem a questão da transição, a lei vai abaixando e a história de Israel vai subindo. Agora o livro de Samuel faz esse elo da mesma forma. O período dos juízes vai caindo, ele é o último, e o período dos reis vai subindo, e agora de Saul até a ida para o exílio na Babilônia, vão ter 4 reis da nação toda, e 38 reis até a ida para a Babilônia, sendo que 19 reis no norte, capital Samaria, da divisão dos reinos do Jeroboão até a invasão da Assíria, em 722. Em Judá, depois da divisão com Roboão, nós temos 19 reis até a invasão da Babilônia e o povo ser levado para o cativeiro. 19 no norte, nenhum agradou a Deus. 19 no sul, e só 4 agradaram a Deus. Josias foi o melhor, Osias, Zedequias e o Uzias. Osias é o mesmo rei, né? E como é que é o nome daquele que orou e pediu para Deus aumentar uns dias de vida para ele? Ezequias, isso aí. Então, somente esses 4 agradaram assim, né? Que agradou mesmo, a Bíblia diz que foi só o Josias, aquele que começou a reinar com 8 anos de idade, lembra? Dos 8 até os 39, ele reinou por 31 anos, e a Bíblia diz que ele foi o melhor rei que já teve em Judá, melhor até do que Davi. Por quê? Porque Davi, a gente sabe, fez um monte de besteira, né? Mas Josias não, Josias mandou buscar o livro da lei, trouxe para ler para todo mundo, e reinaugurou a escola bíblica em Judá, e botou todo mundo para obedecer a lei, e foi tendo vitória. Foram 31 anos que Judá teve o seu melhor momento, até que um dia, por um descuido, o povo inimigo do lado de lá, que eu agora não me lembro quem é, pela região que foi a guerra, não sei se foram midianitas, mas o povo estava do lado de lá, e o exército dele do lado de cá, e ele com 39 anos, ainda, né, no auge da sua força física e sabedoria, experiência, inteligência, 31 anos no governo, aí ele chega lá na frente do exército só para ver os inimigos do outro lado. Deixa eu ver como é que eles estão lá. Aí, tchuf, o cara vai estar com a flecha, pega no peito dele, ele morre de bobeira. O melhor rei que já teve em Judá. Então, Samuel faz essa transição. O período dos juízes está terminando, ele é o último, aí ele vai ungir Saul. Então nós temos os 4 reis da terra toda, da nação chamada nação unificada. Então tem Saul. Depois do Saul tem o Isbosete, que é um filho dele, às vezes a gente se esquece, mas ele reinou um período ali de mais ou menos 2 anos, porque na monarquia o pai morre, assume o filho. Então, embora Samuel já tivesse ungido Davi, lá em Belém, quando Saul morre, ninguém sabe que Samuel ungiu Davi. Por isso que ele é ungido novamente em Hebrom, quando ele começa a reinar. Porque ninguém sabia. Samuel ungiu,
e ficou na dele. Vamos ver como é que Deus vai fazer para tirar uma família, porque monarquia é a família, só fica aquela mesma família. Então Deus falou: não quero mais essa família de Benjamim, agora eu quero essa família de Judá. Ué, mas Deus, mas monarquia não muda de família. Mas eu mudo e pronto, eu sou o soberano, eu faço do jeito que eu quiser. Mas o povo não entende assim. Então, se o Saul morreu, quem é que está vivo, mais velho? O Isbosete. Então é ele que assume o trono. Se ele não tivesse vivo, assumia o neto, Mefibosete, filho de Jonatas. Então o Isbosete assume o trono, reina por uns 2 anos, mas ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Ele não tem carisma, ele não tem credibilidade, ele não tem o respeito do povo, e ele, coitado, tenta, mas não consegue. É quando alguém... Ai, meu Deus. Tem que mudar meu sobrenome de Manu Mesababa para Manu Meyer. Porque tem uma mulher norte-americana chamada Joyce Meyer. E ela tem um livro chamado Eu e Minha Boca Grande. O Luiz Gustavo, ainda existe essa lei em outros povos hoje? A lei daquele casamento, Luiz? Levirato? Não, tem mais não. Existe assim, como costume, como cultura, ainda lá nos povos do Oriente Médio, porque... Eu não posso entrar muito em detalhes, que isso dá muito problema, mas a gente sabe a religião que é mais praticada lá naquele contexto, e a gente sabe que na cultura daquele contexto, cultura/religião, a mulher é tratada muitas vezes como um objeto. Então, às vezes assim, o cara morreu, ele deixou um carro, o parente vai lá e pega o carro, ficou para nós. Então, eles veem em muitos lugares que tem ainda essa cultura, a mulher como um objeto que pertencia ao meu parente. Se ele morre, agora esse objeto ficou para nós, entendeu? E aí, mas não na forma da lei, como era praticado nesse tempo aqui em Judá, não, tá bom? Então é isso. Qual é o tema de Samuel? Estabelecimento de Israel como reino teocrático, ou seja, é Deus que manda. E o estabelecimento de Davi como o rei teocrático, ou seja, segundo o coração de Deus, Deus escolheu ele. Então o rei, e por isso muitos reis se deram mal, porque a cultura daquele tempo é que o rei era o soberano. Ninguém se mete com Faraó. Faraó é o Deus do Egito. Ninguém se mete com Senaqueribe. Senaqueribe é o Deus da Assíria. Ninguém se mete com Nabucodonosor. Ele é o rei, ele é o soberano da Babilônia. Sabe essa ideia do soberano? Todos os povos praticavam essa ideia. O rei é um Deus. Aí Israel fala: não, o rei é representante de Deus. Deus é Jeová. Entendeu? Então muda a perspectiva. E é a única nação que entende o rei desse jeito, como um representante de Deus, não como a personificação de uma divindade. Percebe? Qual é o grande problema dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos, com o Império Romano? Essa questão. O César é um Deus. Como é que você vai falar que ele não é Deus, que Deus é Jesus? Quem é Jesus? César é Deus. Nega ou você morre. E aí os cristãos: não vou negar, o César não é Deus, Jesus é Deus. E aí eles morriam. Então a perseguição do Império Romano contra os cristãos era baseado nessa compreensão. Ninguém fala mal do meu rei, assim como ninguém fala mal do meu Deus. Entendeu? Então, a ascensão e o governo de Samuel, capítulo 1 até o capítulo 8, vai contar a história de esse menino nasceu, sua mãe era estéril, ela faz um voto, engravida, entrega o menino lá no tabernáculo, ele é criado pelo sacerdote Eli, e os 2 filhos de Eli não são crentes, morrem, Hofni e Finéias, e aí esse menino que foi criado ali, mesmo não sendo filho do
sacerdote, Eli, ele se torna o sucessor de Eli, porque o Eli fica sem filho, os dois morrem, e ele está ali a vida inteira aprendendo com Eli, e todo mundo vê ele como sucessor natural. Então Eli morre, Samuel assume e se torna o sumo sacerdote, o sacerdote principal, além de se tornar um profeta, porque ele fala em nome de Deus, e se tornar também um juiz, porque na ausência de liderança, todo mundo procura ele para liderar. Então ele tem esse tríplice ministério. Ele é profeta, sacerdote e líder da nação, juiz. Essas três ações, esses três ministérios apontam para Cristo, que é o profeta, sacerdote e o rei da nação, o rei dos reis. Então Samuel, ele aponta para Cristo em muitas coisas, mas principalmente em ser o único cara. Tem um pessoal que dá uma forçadinha de barra e diz que Davi também. Davi foi rei, Davi foi profeta. O Salmo 22, o salmo mais messiânico de todos, lógico que é um salmo profético. Se você na Páscoa lê o Salmo 22, parece que foi escrito hoje para a festa da Páscoa. É a narrativa perfeita do que aconteceu com Jesus na Páscoa. A paixão, o sofrimento, a humilhação, a cruz e depois a honra de ser ressuscitado. Então, Davi foi profeta, porque vários salmos apontam para Cristo, era uma profecia messiânica. Ele foi rei. Aí um pessoal força a barra dizendo, ele também foi sacerdote, porque lembra naquela ocasião que ele comeu dos pães da proposição, onde só os sacerdotes podiam comer. E se uma pessoa comesse e não fosse sacerdote, ela morria. Então o pessoal diz, se ele comeu e não morreu, então Deus considerou ele também um sacerdote. Tá, mas ele era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi, né? Então, tá? Só por isso. Ascensão e governo de Saul, do 9 até o 15. Saul é ungido e ele governa. Aí vem a ascensão e função antecipada de Davi. Davi já é ungido, mas ele ainda não é o rei, tem que esperar o processo. Aí ele triunfa como o rei que representa Deus na terra, o rei segundo o coração de Deus, e eu já falei, mas vou repetir muito. Segundo o coração é a maneira do judeu falar, eu quero esse, é escolha, tá bom? Não tem relação nenhuma com caráter, com personalidade ou com santidade. Segundo o coração, ele era igual a Deus, ele era mais parecido com Deus do que os outros. Nada disso, nada disso. Aliás, ele era muito pior do que a grande maioria de nós. O que é que significa então segundo o coração? Eu quero, eu escolho. A gente vai ver agora em abril o tema da série de mensagens do mês de abril é backup, né? Guardando o que realmente importa. E aí o versículo que deu base à série, que vai ser a primeira mensagem da série, a introdução, é o Salmo 119, 11, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente vai apontar, quer ver? Se a gente fosse fazer Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma coreografia para o TikTok. Uma dancinha. Vamos lá, fica de pé aí. O Rock não precisa não, Rock, está liberado. Se você fosse fazer uma dancinha para o TikTok, igual a gente faz aquela cabeça, ombro, joelho e pé, né? Bota a mão onde está falando. Se você fosse ilustrar essa música, guardei a palavra no coração. Como é que você faz? Guardei, o que você faz? Faz um gesto aí de guardei. Guardei, isso, Jair. A palavra, no coração, o que você faz? Olha lá, todo mundo vem para cá.
Tem uma turma esperta aí que já veio para cá, ó. É isso mesmo. Guardei a palavra no coração. Guardei e memorizei. Onde é que a gente memoriza as coisas? Então, o coração para o hebreu não naquele tempo, né? Porque hoje a medicina israelense é uma das melhores do mundo. Mas naquele tempo eles não sabiam nada de medicina. Sabe por quê? Porque era proibido por lei, a lei de Moisés, de tocar num cadáver, de abrir um cadáver. Porque toda pessoa é imagem de Deus. Abrir uma pessoa morta é profanar a imagem de Deus. Então eles não sabiam nada de medicina, só sabiam os egípcios. Então eles chamavam isso aqui de coração. Que a gente não quero dar tanto spoiler da primeira mensagem, mas a palavra original significa interior. Memorizei as escrituras no meu interior. E aí é traduzido por coração, que é o que fica no nosso interior. E quando a gente hoje em dia diz, né? Eu levei aquilo para o coração, quer dizer, eu internalizei aquela questão. Entendeu? Então pode sentar, muito obrigado. Foi só para te ajudar a acordar um pouquinho. Então, toda vez que um judeu, um hebreu, né, ia dizer, eu escolho isso, eu quero isso, ele falava, isso é segundo o meu coração. Ou seja, eu já refleti o bastante e tomei a minha decisão. E a minha decisão é, eu quero esse. Você quer, tem sorvete, tem de chocolate, tem de morango. Qual que você quer? A gente fala, eu quero chocolate. O hebreu dizia, o chocolate é segundo o meu coração. Eu avaliei as duas possibilidades e decidi, quero chocolate. Então, quando a palavra diz, Davi é o homem segundo o coração de Deus, quer dizer, Deus avaliou a situação e disse, não quero mais a tribo de Benjamim no trono, quero a tribo de Judá e eu quero aquele menino lá, o caçula, que ninguém enxerga, que está cuidando das ovelhas no pasto, está fazendo o pior serviço, é o que tem menos moral, o que tem menos credibilidade, é o menor, o mais fraco, é ele que eu quero. Então, por isso, segundo o coração. As aflições de Davi como homem imprudente. Ele é segundo o coração de Deus. Mas ele faz muita besteira. A provação de Davi e a disciplina de Deus quando ele comete os seus erros. A história de Davi ensina para a gente muita coisa, mas basicamente e principalmente duas coisas. A primeira coisa é, ser escolhido por Deus não significa ser perfeito diante de Deus. Segundo, líderes escolhidos por Deus também cometem erros humanos, porque não são perfeitos. Então Davi, ele nos inspira mais pelos seus erros do que pelos seus acertos. A gente aprende mais de Deus pela forma como Deus trata quando ele erra, do que pela forma como Deus escolheu ele. Então, a autoria, Samuel, que significa pedido a Deus, né? Shamuel, pedido a Deus. Que a Ana pediu um filho para Deus. Quando o menino nasceu, qual é o nome desse menino? Pedido a Deus. O menino que eu pedi a Deus. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, Samuel já é chamado de primeiro livro dos reis, primeiro rolo dos reis. Aí o livro dos reis nosso, os dois, né, são chamados de segundo reis. Na Septuaginta, o primeiro livro dos reis já é Samuel. Por quê? Porque em Samuel já tem Saul, já tem Esbozete, já tem Davi. Então, os primeiros reis, a ideia é mais ou menos essa, e o livro dos reis que a gente tem é segundo rolo dos reis. Aí a autoria, Samuel, Natã, Gade, tem gente que
oscila aí na definição de quem que escreveu Samuel. 1 Crônicas 29 e 29 aponta essa possibilidade, mas a gente já aprendeu que para nós saber quem escreveu não muda muito a respeito da mensagem que o livro nos ensina. Então, aí assim, agora o contexto histórico já está mais avançado. Começa ali por volta de 1100 e termina lá em mais ou menos 970, quando Davi já está morrendo e o Salomão já vai assumir o trono. Então, a extensão histórica, mais ou menos 130 anos, e é óbvio que se Samuel morreu, a história depois que ele morre, não foi ele que escreveu. Aí temos diversos períodos, olha que interessante isso. 40 anos que os filisteus oprimiram o povo lá de Dan e de Judá. 40 anos, Juízes 13. 40 anos em que Eli foi sacerdote. 75 anos que a arca em Kiriat Jearim. 40 anos do sacerdócio de Samuel. 40 anos o reinado de Saul, 40 anos o reinado de Davi, e 40 anos também o de Salomão, né? Mas aí a gente vai ver no livro dos reis semana que vem. Então, qual era o estado religioso da nação, o estado espiritual? Começou com a idolatria, imoralidade, já do tempo dos juízes, né? Embora Eli fosse fiel como sacerdote, deixou de honrar a Deus por não disciplinar os seus filhos. Olha só, gente, a nação já estava mais ou menos. E aí um sacerdote que tem filhos problemáticos, e a situação moral da nação piora, porque o sacerdote não disciplina os seus filhos. Segundo o Novo Testamento, quem são os sacerdotes nos dias de hoje? Todos os, a Karen falou pais de família, mas todos os cristãos. Vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real. A gente não acredita no sacerdócio exclusivo de algumas pessoas. A gente acredita e a gente chama essa doutrina de o sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão é um sacerdote, é um intermediário entre Deus e um homem. Todos nós somos intermediários. Todos nós temos o dever de religar as pessoas com Deus. Cristo sendo o nosso sumo sacerdote, nós somos todos sacerdotes. Então, o que a história de Eli com os seus filhos vai ensinar para nós? Se somos todos sacerdotes, nós temos o dever de disciplinar os nossos filhos. Orientar, disciplinando, exortando, fazendo de tudo para que os nossos filhos andem no caminho do Senhor, vivam conforme os preceitos e princípios da palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, a nossa nação, a nossa sociedade se torna um lugar pior porque nós não fizemos. É isso aí. Então, por esse motivo, o Senhor proferiu julgamento contra a casa de Eli, dizendo que seria afastada do sacerdócio. Samuel deu continuidade. Esse estado de religião superficial e de práticas imorais era evidentemente comum em todo Israel, e fez com o Senhor para disciplinar o seu povo e permitisse a invasão dos filisteus. Os filisteus estão ganhando o território de Israel porque o exército de Israel ficou mais fraco. Não, porque o Deus de Israel ficou mais fraco. Não,
Por quê? Porque o povo de Israel ficou mais desobediente. Simples assim. Então o tabernáculo e a arca tinham estado em Siló, ao norte de Betel, desde os tempos de Josué até Eli. Quando na ocasião da morte de Eli, a arca foi roubada, e esses dois itens principais do sistema religioso de Israel ficaram separados, assim permaneceram durante 75 anos, até que Davi fez a arca voltar, e ele trouxe a arca para Jerusalém, aí já 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, 75 anos que o povo perdeu o maior símbolo da presença de Deus entre eles. Observe os vários locais em que estiveram o tabernáculo e a arca. Então, olha só. O tabernáculo, em Gilgal, ele ficou de 1405 até 1398. Lembra de Samuel? Morava em Ramá, passava em Betel, descia para Gilgal, Mispá e Sem. Aquele território ali. Então, em Gilgal, foi onde o tabernáculo permaneceu. Em Siló, de 1398 até 1075. Em Nobe, 75 a 15. Gibeon, de 15 até 1000. E Jerusalém, de 1000 até 960. Depois que Davi assumiu o trono e fez de Jerusalém a capital. E a arca, da mesma forma, ficava em Gilgal, Siló, aí foi levado pelos filisteus, e depois voltou para Criate Jearim, ficou 75 anos fora de lá, até que em 1000, mais ou menos, Davi traz de volta para Jerusalém. Então percebam a fragilidade que aquele povo estava. Eles não estavam dando conta nem de manter a arca. Os inimigos levaram a arca embora e ficou 75 anos. Como que pode? Como é que eles permitiram isso? A arca foi embora. E Cabode, né? A glória se foi. E ficou 75 anos. É muito tempo. Muito tempo. A igreja é atacada aqui no Itaim, e os nossos inimigos levam todas as cadeiras, todos os utensílios daqui, leva som, leva cruz, leva tudo, e fica só o prédio aqui. 75 anos depois, alguém decide voltar para cá e começar a fazer culto aqui de novo. Ou seja, que povo é esse? Que porque perdeu os utensílios do templo, deixaram de cultuar a Deus por esse tempo todo? Que medo é esse que eles tinham? Será que o povo de Deus não teve força suficiente para manter os utensílios da casa de Deus? E mesmo depois de tendo perdido, demorou 75 anos para recuperar, morreu 2 gerações, irmãos. O cara que estava vivo adulto quando levaram a arca, quem trouxe a arca de volta foi o neto dele. Nem ele, nem o filho dele. Só o neto conseguiu recuperar. Imagina como é que não estava essa nação. Se eles não têm moral para manter a arca, eles têm moral para quê? O negócio estava feio, irmão. Feio, 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 feio. Você quer ver um exemplo? A gente vai lendo a Bíblia, lendo, a gente não percebe. É só você pegar esse período aqui, o período de Samuel, de Saul e de Davi e de Salomão, e me mostra na narrativa de todos esses caras, quando foi celebrada a festa da Páscoa. E estavam celebrando a Páscoa e os filisteus invadiram. E estavam celebrando o Pentecostes, festa das colheitas, e aí houve tal e tal e tal evento. Por ocasião da festa das cabanas, eles, na narrativa de Juízes para frente, não aparece mais. O povo não faz nem Páscoa, nem Pentecostes, nem tabernáculos. O povo não faz as festas que tinha que fazer. O que esse povo está fazendo? Sabe quem é o cara que reinaugura a Páscoa?
Josias. Olha a distância que tem do Samuel para o Josias. Quase 1000 anos. Então, olha só. Divisões internas, fraco estado espiritual, combinava com seu fraco estado político. Por que que a gente é mal governado? Porque a gente é governado por imorais pecadores. Porque não é a religião de quem governa, é a moral de quem governa, é o estilo de vida, é a espiritualidade de quem governa. Se o governante não tem intimidade com Deus, não governa pelos princípios da orientação de Deus, todo o povo vai padecer. E era essa a situação lá. Foi uma época de liderança dividida, anarquia geral, ninguém queria ser liderado. Desde a morte de Josué, a nação vinha sem uma liderança central, e nas emergências, as tribos eram lideradas pelos juízes indicados por Deus, às vezes pelos governantes, como Finéias e o Eli, até o Samuel, que virou um líder por falta de líder. E as opressões externas, os filisteus, lá do sudoeste, a faixa de Gaza, a maior oposição de Israel, um povo gigante, forte, e aquele povo que já era fraco, agora sem Deus, estava mais fraco ainda, e a situação deles era deplorável. Aí, sob o reinado de Davi, os problemas de anarquia interna e opressão externa foram sendo resolvidos aos poucos. A partir de um grupo de tribos rivais, a nação tornou-se uma força política unida e respeitada pelas nações. Sob a liderança do salmista, os filisteus foram expulsos, Edom, Moabe, Amon e Síria tornaram-se vassalos de Israel, uma espécie de... Sabe quando uma cidade tem territórios que pertencem a ela, mas não está dentro dela? Tipo distritos, né? É isso. Aqueles povos que antes eram muito inimigos de Israel, não quiseram contra Davi, porque a fama de Davi correu longe. O cara matou Golias, amigo. O cara não é de brincadeira, não. Ele matou, foi centena de filisteu e arrancou o bigolim dos caras para poder casar com a filha do Saul. Não se mete com ele, que ele é sinistro. Então, beleza. Então, nós vamos ser um distrito deles, vamos pagar um imposto para ele e está tudo certo. Então, qual é o objetivo de Samuel? Registrar a progressão da anarquia até chegar à monarquia teocrática. Lembra que eu falei na aula passada que quando o povo pede um rei, por um lado esse povo está sendo rebelde, é como se esse povo estivesse dizendo: Samuel não presta para liderar, a gente quer um rei. Tanto que o Samuel se sente menosprezado e vai reclamar com Deus. Aí Deus fala com ele: não, rapaz, o problema não é com você não, o problema é comigo. Eu poderia ser o rei deles, bastava que eles me obedecessem. Mas como eles não obedecem, então eles vão precisar de um líder. Quando eles precisarem de um líder, vai lá em Benjamim, tem um menino forte, bonito, alto lá, unge ele e pronto. Só que o forte, alto, bonito também não resolve muita coisa, aí precisa vir o feio, fraco e pequeno, que resolve. Então, o motivo dominante é a glória e o poder de uma nação que corresponde ao Senhor soberano. Então, qual é o objetivo do livro? Mostrar que, sem uma liderança comprometida com Deus, o povo perece, mas quando uma pessoa, apesar de ser pecador e cometer muitos erros, quando ele está disposto a ouvir e obedecer a Deus, Deus mantém essa nação próspera e protegida. Contribuições singulares. Samuel unge 2 reis, né? Então é a primeira vez na Bíblia que um rei, conforme Deus escolheu para reinar sobre o seu povo, é ungido. A famosa oração de Ana é a primeira vez que uma mulher ora desse jeito, novamente, uma mulher sendo protagonista do início da história, fazendo uma oração tão ousada como essa. Você não tem discursos de mulheres,
Você não tem as falas. Você tem a mãe de Sansão, por exemplo, estéril, pediu a Deus um filho, e Deus falou, beleza, eu vou dar o menino, então você consagra ele a Deus, ele vai ser um nazireu. Ela fez um voto, consagrou o menino a Deus. Muito parecido com Ana. Mas lá a gente não sabe o nome da mãe do Sansão. Manoá é o pai, e a mãe? Não sabemos. E o que ela falou com Deus quando ela queria o menino? Também não sabemos. Mas aqui a gente sabe o nome da mulher e sabe o conteúdo do que ela conversou com Deus. É a primeira vez que isso acontece. A figura trágica de Eli, né? Um sacerdote que não governa bem a sua própria casa, e a gente vê o que isso causa, né? A arca que foi levada e ficou perdida por 75 anos fora de Israel, e Cabode, né? A glória se foi. Saul, a escolha israelita de um rei alto, como eu acabei de falar, né? O cara é alto, o cara é bonito, o cara é forte, ele vai ser o melhor rei. Só que não. Davi e Golias, é a primeira vez que um anão vence um gigante. Davi, o extraordinário, como é que pode aquele menino fazer aquelas proezas, né? A aliança de Deus com Davi, né, de que o seu reinado não terá fim, e tudo isso aponta para o reinado de Cristo. O pecado de Davi com Batseba, a vida do rei sendo escancarada, né? Não bota pano quente, o cara errou, pegou a mulher do cara, ainda mandou matar o cara. Tragédia dos filhos de Davi, outro que também não soube governar bem a sua casa. Davi compra o local do templo, o terreno ele quer construir, Deus não deixa, então ele compra o terreno e deixa uma poupança para o seu filho construir. E a cristologia, como eu disse, é o próprio Samuel com os 3 ofícios, e Samuel aponta para Cristo 2 vezes, né? Quando ele tem os 3 ofícios, e quando ele crescia lá no templo, né? Lá no tabernáculo com Eli. Lá no Samuel 2:26 diz que Samuel crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Aí Jesus, quando vem ao templo para passar pelo bar mitzvah, né, aos 12 anos de idade, aí diz que ele também crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. As mesmas palavras sobre Samuel são repetidas sobre Jesus. Aí tem um mapinha aqui das batalhas. Em 1106, Amon invade, né, os amonitas. Lá em Gileade, Deus levanta o Jefité para poder livrar. Depois os filisteus, Deus levanta Sansão. Os filisteus de novo, Deus levanta Eli. Os filisteus de novo, Deus levanta Samuel. Aí vem amonitas de novo, Deus levanta Saul. E aí tem o texto bíblico ali correspondente, né? Aí vem os filisteus de novo, Saul continua no poder. Aí vem os filisteus de novo, Saul e Jonatas. Amalequitas, Saul, filisteus de novo, Saul, Davi já entra na história. Depois os filisteus de novo, Saul continua no poder. Os filisteus de novo, Davi arrebenta com eles, eles se rendem, sossega. E aí os moabitas, Davi arrebenta com eles, eles se rendem. Os amonitas e os sírios, Davi arrebenta com eles se rendem também. E é por isso que filisteus, moabitas, amonitas, sírios e edomitas, que são os descendentes lá do Esaú, eles se rendem como distritos de Israel, porque eles entendem, não dá para ganhar de Davi, então tem um período de paz, por isso que a nação prospera bastante. Amém? Então Deus te abençoe muitíssimo. Alguém tem alguma pergunta? Aqui no presencial? Deixa eu ver aqui na internet se tem. Nenhuma pergunta, gente? Ou muito boa ou muito ruim, né? Que se não tem nenhuma pergunta. Oi.
Pois não. Eu não estou ouvindo. Certo. Ah, tá, entendi. Quando o povo levou a arca para lá, se aquilo trouxe maldição para eles. Então, não tem como você amaldiçoar um povo que já é maldito porque não é de Deus, né? Então, assim, a maldição no sentido de estarem afastados de Deus, ausentes de Deus, de não terem a salvação de Deus, a orientação de Deus, isso para mim já é a maior de todas as maldições. Mas maldição no sentido assim, houve um desastre e deu relâmpago, destruiu tudo deles. Não teve. Se tivesse, eles tinham devolvido a arca. Igual que fizeram com Jonas. O pau está quebrando por quê? Por causa desse cara. Então joga esse cara fora. Entendeu? Tanto que a arca ficou 75 anos. E eles ficaram de boa. E Israel não tomou de volta, por quê? Porque eles estavam de boa. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Argumentar, Oséias, argumentar em relação ao... teologicamente? Como assim? Porque a arca ficou com eles 75 anos, né? Sim. E eles não sofreram por causa disso. A pergunta dele, estou fazendo a pergunta inversa do que ele fez. Sim. É razoável pensar que eles não tiveram grandes problemas porque tinha a arca de Deus com eles? Ah, não, aí também não. Não, né? Ok, não. Pergunta, ok. Não. As duas perguntas, resumindo, é o seguinte: ter a arca lá nem ajudou nem atrapalhou, eles continuaram iguais. Por quê? Porque aquela arca, para eles, não representa nada, porque a arca é só um pedaço de madeira. A arca só representa algo para quem sabe o que ela simboliza. E só quem sabe o que ela simboliza é o povo que recebeu a instrução e ter a arca. Fala, Regis. Você vai mostrar o texto aí que deu uma zica. Então, eles estão falando, deu uma zica lá, né? Que é para 1 Samuel 5, quando a arca está na terra dos filisteus, e aí eles colocam lá que a estátua cai, e aí logo depois a arca ficou na terra dos filisteus por 7 meses, que é quando os filisteus devolvem a arca. Eu acho que eles estão tratando desse texto, professor. Então, isso aí realmente acontece. Eu fiquei pensando se eu iria mencionar ou não por conta do horário. Mas, como é que eu vou dizer? Isso aconteceu, mas esse fato não fez com que eles devolvessem a arca, com que eles se considerassem derrotados, entende? Então, assim, 75 anos é um tempo muito longo para um evento que nem gerou tanta mudança, não mexeu tanto com a estrutura daquele povo. Então, por isso que eu considero que praticamente nada aconteceu. Porque se Deus quisesse realmente mostrar para aquele povo que a arca ali era um erro que eles estavam cometendo, Deus tinha feito como fez em todas as outras vezes e mostrado de maneira muito evidente que aquilo estava, que Deus não queria aquilo, sabe? Porque, assim, a leitura que eu faço é que Deus é soberano, Deus é onisciente, né? Onipotente, onisciente. Então, como é que eu vou dizer? É porque eu preciso simplificar para todo mundo entender, né? Igual eu disse semana passada,
de que Samuel ficou chateado porque o povo quer um rei, então eles não estão gostando da minha liderança. E Deus fala: não, cara, o problema não é com você, o problema é comigo. Eles querem um rei, dá um rei para eles, porque no final das contas era de um rei mesmo que eles precisavam, faltava referência de liderança. Então eu disse semana passada, né? O período catastrófico daqueles ciclos dos juízes vai mostrar para aquele povo que vocês não conseguem sem ter um líder. Então tenham um líder da nação toda. E aí vai culminar, porque numa primeira leitura, parece que pedir um rei a Deus, eles estão blasfemando contra Deus. Mas não estava, porque senão Deus tinha disciplinado eles. Se Deus deu o rei para eles, Deus queria, Deus não faz nada que Ele não quer. Percebe? Deus não faz o que Ele não quer. Se Ele fez, Ele queria. E se Ele fez, tem um propósito. Então, a minha leitura dessa situação é que, se Deus permitiu essa arca ficar 75 anos fora de Israel, é porque Ele queria mostrar para o seu povo que eles estavam muito afastados dEle. Assim, como que vocês não têm vergonha de perder o maior símbolo da minha presença e da minha glória, sabe? Então eu vou permitir que a arca fique lá, até que morra todo mundo, até que venha uma geração que se envergonhe disso. E é exatamente o que aconteceu. Gente, como que a arca está lá? Existe um clamor daquela geração, não tem condição. Como que nós que somos o povo de Deus, gente, o nosso Deus tirou a gente do Egito, o nosso Deus abriu o mar, o nosso Deus derrubou as muralhas de Jericó, o nosso Deus expulsou os filisteus. Gente, o nosso Deus tem todo o poder. Como que a gente não tem moral para ir lá e pegar essa arca de volta? É tipo Davi, que chega e fala: vocês estão com medo de um gigante? Olha o tamanho do nosso Deus, olha o poder do nosso Deus. Vocês não têm vergonha não de serem do exército de Deus e estar com medo de um homem, por maior que ele seja? Deu para entender? Então é Deus mostrando assim, vocês podem vencer tudo o que precisarem, se estiverem alinhados comigo, obedientes à minha orientação. Mas vocês querem viver do jeito de vocês? Então eu vou deixar o pau quebrar para vocês verem o que é bom. É como o cativeiro que Ele permite, é como todas as coisas que Ele permitiu, para que o seu povo tivesse, através daquele pré-juízo, tivesse um arrependimento, voltado-se para Ele, para não sofrer o juízo. Mas nem todas as vezes o povo se arrependeu, então o juízo veio. Nesse caso foi só um pré-juízo. Perderam a arca por um tempo, mas não por todo o tempo. Mas em outros casos, o pré-juízo não adiantou, veio o juízo, como as 10 tribos do norte, que desapareceram. Porque os 19 reis do norte, nenhum quis obedecer a Deus. Tivesse um rei no norte, que assim como Uzias, assim como Ezequias, tivesse pelo medo buscado a Deus, os assírios vão invadir, eu estou com medo, como o Acais. Lembra do Acais? O rei Uzias morreu, né? O povo, Uzias foi um rei tão bom, e agora Isaías, o que a gente faz? Aí Isaías foi buscar a Deus, e agora Deus, o que eu faço? Aí Deus falou: eu continuo sentado no trono, meu amigo. Uzias não está no trono, mas eu estou. E o meu trono é alto, o meu trono é sublime, e as minhas vestes descem até vocês. Ou seja, eu sou transcendente, onipotente, mas eu também sou imanente. Eu tenho todo o poder, mas eu ajo e me relaciono com vocês. Então fiquem tranquilos, vocês perderam o rei humano, mas o rei divino vocês não perderam. Aí vem o Jotão, depois vem o Acais. Aí o Acais ouve a fofoca de que Israel, o norte, está se juntando com a Síria
o Peca e o Rezim, estão se unindo para invadir Jerusalém, ele morre de medo, vai lá para a estrada do lavandeiro e fica lá de madrugada sem conseguir dormir. Aí Deus fala com Isaías: vai lá. Aí Isaías: meu rei, o que está pegando? Eu estou morrendo de medo, porque eu fiquei sabendo que Israel está juntando com a Síria e vão invadir aqui. Pede um sinal para Deus. Não preciso de sinal não, Deus vai nos proteger. Na verdade, tudo que eles estão tramando contra nós vai acontecer com eles. Então Deus livrou Judá. Deus livrou Judá por quê? Porque o Acais ficou com medo e buscou a Deus e ouviu o profeta. Percebe? Quando é o Zedequias que fica com medo, quando os sírios estão invadindo, dando flechada, e ele vai buscar um profeta, trazei-me um tangedor. O profeta traz alguém para fazer um louvor primeiro, depois eu trago a palavra. E aí traz o tangedor, o cara toca uma harpa lá, e aí ele: assim diz o Senhor, profetiza contra os sírios e faz um ato profético, né? Meu rei, pega essa flecha e atira para o lado dos sírios. Não, mas os sírios estão centenas de quilômetros longe, eu não vou conseguir acertar. Não é você que vai acertar, Deus é que vai acertar, mas você tem que crer, e para demonstrar que você está crendo, atira a flecha. Ele: então beleza, tchau, e joga. E aí ele atira a flecha aqui, centenas de quilômetros lá na frente, os sírios saem e tal, e eles vencem a guerra. Então assim, por isso que a gente precisa estar aberto a dialogar com Calvino, com Armínio e com Amyrald. Sabe? Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele é soberano, só faz o que Ele quer. Mas me parece que quando a gente arrepende e busca, o final é melhor para nós. Sabe? Então, Deus é soberano? Sim, Calvino está certo. Mas quando o homem se arrepende, Deus muda a sua história? Sim, o Armínio também está certo. E até o Amyrald está certo quando ele diz que entre a soberania de Deus e a decisão do homem, tem o plano de redenção de Deus, que é maior do que a minha história singular. A história do Manu é importante para quem? Para o Manu. Mas a história do Manu não é mais importante que a história da redenção da humanidade. Então, se o Manu se der mal, tudo bem, o que não pode se dar mal é o plano de Deus para redimir a humanidade. Então, nesse caso, é por isso que eu disse que, na minha leitura, levar a arca para lá não trouxe nenhum mal àquele povo, no sentido de que não deu àquele povo a convicção de que eles eram derrotados, de que eles eram mais fracos do que o povo de Israel. Teve lá um ou outro evento, mas a arca permaneceu lá por 75 anos. Entendeu? Então eu não vejo que a arca trouxe assim, sabe? Como no caso daqueles meninos que encostaram na arca. Os meninos crentes, povo de Deus, os meninos bem intencionados, sim ou não? Vai cair a arca, foram segurar, morreram. Aí vem os filisteus, pegam a arca na mão e levam embora e não acontece nada. Ô gente, só acontece se Deus permite e ponto. Então por que é que o filisteu não morreu quando encostou na arca? Por que é que eles não foram todos destruídos para o povo buscar a arca de volta? Porque Deus queria disciplinar o seu povo, trazer o seu povo de volta para Ele e para obedecer a Ele, entendendo que ou a gente obedece a Deus ou a arca nunca mais vai voltar para cá.